Olá! Como muitos aqui devem saber, desde o dia 14 de agosto até o fim de outubro rola aqui no canal a leitura conjunta dos contos do Tolstói. Se você não sabe do que eu tô falando, mas tem interesse em participar, ainda dá tempo, então vou deixar aqui no box de informações o link para o vídeo no qual eu faço o convite, explico direitinho como que tudo vai funcionar, mas basicamente você só precisa ter o livro, ler e acompanhar os vídeos e também, caso você queira, o canal que a gente tem no Telegram, que aí lá o pessoal fica discutindo quase que diariamente sobre a leitura dos contos. Então deixarei também aqui no box de informações o link para o grupo lá no Telegram, mas fiz toda essa introdução aqui primeiro para que, se alguém queira participar, fica o convite, mas para justificar o tema deste vídeo, porque neste ano eu ofereci a primeira leitura conjunta do canal, que foi Dr. Fausto, e aí eu tive a ideia de deixar uma espécie de material de apoio aqui antes de a leitura começar mesmo, que foi um vídeo falando sobre o Pacto Fáustico, vou deixar o link aqui também no box de informações, e aí achei que seria legal fazer também para a leitura dos contos do Tolstói e fiquei pensando no que eu poderia fazer de material de apoio e achei que seria legal falar sobre o conto, porque muitos acharam um pouco inusitado o fato de eu propor uma leitura conjunta de contos, acho que é pouco usual, eu pelo menos não vi ainda, e eu sei que o conceito de conto acaba sendo meio confuso mesmo, então juntando tudo isso, acho que seria legal fazer um vídeo aqui falando sobre o conto, qual a origem do conto, falar um pouco das modificações que esse gênero literário sofreu ao longo dos anos, falar um pouco das características do gênero, sobre grandes contistas, e aí ao longo do vídeo eu vou mostrando também algumas coisas que eu tenho aqui em casa e que eu gosto bastante. Então começando já com a definição de conto, afinal, o que é um conto? Quais que são as características que definem esse gênero literário? E aí a resposta é: não há consenso. Conforme o Aurélio Buarque de Holanda e o Paulo Ronay advertem aqui na introdução de Mar de Histórias, que é a antologia do conto mundial de organização deles, a própria palavra conto sofreu algumas mutações ao longo do tempo. Eles dizem aqui que cumpre advertir que, nas línguas em que existe a palavra conto, o sentido dela sofreu nos últimos 100 anos uma modificação ou, antes, uma ampliação bem sensível. Por volta de 1840, ela designava quase unicamente as narrativas de caráter maravilhoso, isto é, designava apenas os contos de fadas. E ainda sobre a definição de conto, eles dizem que o que torna difícil, se não impossível, uma definição de valor geral do conto é a variedade excessiva desse gênero. Nenhuma definição pode abranger todas as suas espécies. Aquela que se poderá aplicar às mil maravilhas aos contos de um Maupassant ou de um Kipling falhará quando quisermos adaptá-la aos de um Chekhov ou de uma Katherine Mansfield. E é importante ressaltar que até mesmo os grandes contistas divergiam entre si acerca da definição do conto. Então, por exemplo, Chekhov, que é tido como o maior contista russo, dizia que o conto é uma fatia, um fragmento da vida. E essa definição do Chekhov vai diretamente de encontro com a definição de, por exemplo, outro grande contista, o Singer, que dizia que o conto tem que ter um projeto muito bem definido, não é um pedaço de nada, ele tem esse caráter de completude. Acho que se existe um consenso acerca da definição do conto é que ele é uma narrativa breve, mas ainda assim, quão breve? Não sabemos, porque não tem nenhum tipo de métrica, por exemplo, até 70 páginas a gente considera um conto, mais do que 70 páginas seria uma novela. E essa é outra confusão, a diferença entre conto e novela, que estaria mais na extensão, um conto seria mais curto que a novela, mas, de novo, não há uma métrica exata. E ainda, me utilizando do Paulo Ronay e do Aurélio aqui na introdução de Mar de Histórias, eles acham que faz mais sentido a distinção entre novela e conto e romance. Aqui a gente tem o seguinte, a matéria da novela, ou do conto, é um episódio, e a do romance, uma série de episódios. Os episódios do romance podem ser miúdos, insignificantes. O episódio tratado na novela deve ser intensamente significativo. Apesar dessa confusão toda acerca do conceito de conto, uma das definições mais difundidas, se não a mais difundida, é a definição de conto que o Poe dá. Poe, aliás, que foi um grande contista e tido como um dos pais do conto moderno. E segundo o Poe,
O conto é uma narrativa que deve poder ser lido numa sentada só. E o Poe também partilha um pouco da definição que o Singer dá para o conto, desse aspecto de completude. Então, para o Poe, o conto é necessariamente uma narrativa breve, mas não só breve. É uma narrativa que também tem esse caráter de totalidade, no sentido de ter um mote, uma ação, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho impactante para o leitor. Além disso, também tem que ser uma narrativa muito coerente. E o Poe aponta também para outros aspectos do conto, e vocês verão que a maioria desses aspectos são muito limitados pela própria quantidade de páginas de um conto, pela brevidade de um conto. Porque, por exemplo, o Poe diz que um conto não pode ter muitos personagens, porque justamente não dá tempo de desenvolver bem aqueles personagens no conto. Também tem que ter o espaço reduzido. Então, se a gente pegar como exemplo os contos do Poe, geralmente se passam em um castelo ou em um quarto, em um ambiente mais reduzido mesmo. E além dos personagens reduzidos e do espaço reduzido, o tempo também é reduzido. Geralmente o conto se passa num lapso de tempo, alguns minutos, algumas horas, quando muito, alguns poucos dias. Então, até o século XVIII, metade do século XIX, mais ou menos, o conto ainda tinha, no geral, uma característica de focar muito no enredo. Os personagens não tinham uma ampla profundidade, justamente porque o foco não era desenvolver os personagens, mas sim o enredo. Muito apoiado nessa filosofia da composição do Poe, de que o conto deveria ter um enredo muito impactante, um desfecho muito significativo, e por isso o desenvolvimento dos personagens acaba ficando um pouco de lado, mas isso não se aplica a todos os contos e mudou bastante ao longo do tempo. E se a definição de conto é bastante confusa, felizmente a história do conto não é tão confusa assim. A gente tem um histórico até que bem confiável. Então, como surge o conto? O conto é uma das formas de literatura mais antigas, porque remete muito à tradição oral, das histórias que são passadas de geração em geração. Inclusive, a origem do conto remonta a populações que nem mesmo faziam uso ou conheciam a escrita. Enquanto o romance é um gênero que remete muito à burguesia, que se originou em meio à burguesia, o conto é um gênero mais popular, que tem origem no povo mais humilde, e para o Tolstói isso é muito importante, como a gente comenta no vídeo que vai sair no sábado que vem, que é a nossa primeira discussão da leitura conjunta. Então o conto está muito ligado a lendas, a fábulas, a mitologia, e tudo isso via transmissão oral até que vai se transformando numa manifestação escrita. E para o conto escrito a gente tem alguns precursores muito famosos que chegaram até nós. Um exemplo muito clássico é o livro das Mil e Uma Noites. Esta edição que eu tenho aqui sai pela Biblioteca Azul e é a primeira edição que a gente tem aqui traduzida diretamente do árabe. Deixarei o link aqui no box de informações para as edições que eu for mostrando, quando possível, porque tem umas que estão esgotadas, mas esta aqui está disponível e é maravilhosa. Eu adoro este livro aqui. A gente também tem o Panchatantra, que é uma coletânea de histórias originadas da Índia, e aqui na Mar de Histórias a gente tem um trecho dela, e a história que tá aqui é sensacional, também adorei. Espero que algum dia a gente tenha um trabalho legal com o Panchatantra por aqui. O Panchatantra, aliás, remonta à antiguidade, e o livro das Mil e Uma Noites tem suas histórias a partir do século IX. E agora, indo para a Europa, a gente tem essa transição da história oral para o conto escrito por volta do século XIV. E temos dois grandes precursores, o Decamerão, do Boccaccio. Essa edição aqui sai pela Kozak Naif, não está mais disponível, mas eu deixarei aqui um link para uma edição que está disponível e que é o Decamerão completo. Aqui a gente tem só uma parte. E também os contos da Cantuária. Aliás, um outro precursor do conto que vale a pena ressaltar é a própria Bíblia, porque se a gente parar para pensar, boa parte dos livros contidos na Bíblia são coletâneas de contos. Mas é só lá para o século XIX, entre 1810 e 1850, que surgem as primeiras coletâneas de contos. A gente tem, por exemplo, o Edgar Allan Poe publicando seus escritos entre as décadas de 1830 e 1840. Esta edição aqui reúne boa parte dos contos do Poe e sai pela Companhia das Letras, e a gente também tem aqui no Brasil esta edição aqui da editora Darkside. Essa aqui é da Companhia das Letras, não lembro se eu falei isso. E tem até um vídeo no qual eu comparo essas duas edições e falo um pouco sobre cada uma delas. Deixarei o link aqui no box de informações, caso alguém se interesse. Nesse período a gente também tem o Heinrich von Kleist publicando
publicando a sua primeira coletânea de contos na Alemanha, e ainda na Alemanha a gente tem os famosos irmãos Grimm, cuja coletânea está bem aqui. Deixei de ser preguiçosa e peguei os contos ali da estante para mostrar para vocês. Esta edição aqui sai pela editora 34, são os contos completos dos irmãos Grimm, e acho que esses irmãos dispensam apresentações, né? Já na segunda metade do século XIX, o conto começa a passar por uma transformação bastante significativa, e isso se deve muito ao crescimento da mídia, porque começam a circular muitos jornais, revistas, panfletos, etc. E em muitos desses veículos haviam colunas específicas para contos. Então a demanda por essas histórias ficcionais mais curtas começam a crescer e, por sua vez, os contistas também. E é justamente nesse período que surgem alguns dos principais contistas da história, como, por exemplo, o Guy de Maupassant, na França. No século XIX, o Turgenev também publica esta coisa maravilhosa chamada Memórias de um Caçador. É também no século XIX que Tolstói publica seus contos, Leskov também. E se estamos falando de russos e de contos, não dá para deixar de falar dele, o Chekhov, que é tido como o maior contista russo e um dos grandes mestres mundiais do conto. E puxando a sardinha um pouco aqui para o nosso lado, no século XIX a gente teve ele, o maior dentre os nossos, Machado de Assis, que era um contista fenomenal. Aliás, recomendo muitíssimo esta edição aqui. E devo dizer que a maioria esmagadora dos meus contos favoritos foram escritos no século XIX. E acho que tem gente de peso que partilha dessa opinião, porque, por exemplo, o Alberto Mangel fez para a Companhia das Letras estas duas antologias aqui. Esta aqui reúne contos de amor do século XIX e esta aqui reúne contos de horror do século XIX. E olhem bem para o tamanho dessas antologias, ou seja, teve muita coisa boa no século XIX. E acho que o Ítalo Calvino também partilha dessa ideia, porque a gente tem uma coletânea dele, de organização dele, chamada Contos Fantásticos do século XIX. E se, por causa da mídia, o conto começa a se difundir bastante a partir da segunda metade do século XIX, isso se intensifica ainda mais durante o século XX, porque aí a gente tem a tecnologia possibilitando essa publicação em massa das revistas, jornais, etc. E aí a demanda por contos aumenta ainda mais, e aí cabe até destacar o papel de uma revista específica, uma revista norte-americana chamada The New Yorker, que era o sonho de consumo dos contistas que queriam muito aparecer nessa revista, e é a partir dela que muitos grandes contistas também são divulgados durante o século XX. Século XX, aliás, é outro século recheado de grandes contistas. Só para citar alguns exemplos, a gente tem aqui na América Latina o Borges, Cortázar, e aí vindo aqui para o Brasil a gente tem a Clarice Lispector, a maravilhosa Lígia Fagundes Telles. Aliás, vou ter que mostrar um volume de contos da Lígia aqui para vocês, que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado e tem resenha aqui no canal. Lígia é uma contista de mão cheia, e também tem esta coletânea aqui de contos completos dela. Vou pegar esta coisa linda aqui que reúne todos os contos da Lígia. Saindo daqui tem a Karen Blixen, a Flannery O'Connor. Ah, tem gente pra caramba. Aqui no box de informações eu vou deixar uma playlist com resenhas de contos que a gente tem aqui no canal e também um vídeo que é pra aquela galera que até tem vontade de conto, mas não sabe muito bem por onde seria melhor começar, porque eu acho que tem uma manha pra ler contos. Eu sei que tem muita gente que tem certa repulsa em relação a esse gênero. Lá eu dou algumas dicas que podem ajudar quem quer se aproximar a efetivamente gostar de contos. E se você nunca leu o conto, dê uma chance. Eu sei que parece meio esquisito mesmo de início, porque tem esse caráter meio abrupto, às vezes a história tá se desenvolvendo, você começa a se conectar e o conto acaba, mas isso tem um motivo, e conforme você vai lendo os contos, pode ser que você venha a virar um maluco dos contos, que nem eu, que se reunir todos os volumes de contos que eu tenho aqui na estante, deve dar, tipo, meia estante, ou talvez mais. Espero ter atiçado o bichinho do conto em algum de vocês por aí, e novamente fica o convite para a leitura conjunta dos contos do Tolstói, que, devo dizer, é o meu contista favorito. E, por favor, se você leu algum livro de contos e adorou, tem algum contista específico que você ama ou até queria ver aqui no canal, deixa aqui no box de informações, que vocês sabem, eu adoro colocar um livro novo na minha lista de desejos. A gente tem espaço aqui? Não tem mais, mas a gente sempre dá um jeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.